Fui demitido de um dia para o outro, e um mês depois meu chefe implorava para eu voltar. Tudo desmoronou-se em mim. Descubra o que aconteceu. Isto aconteceu há pouco mais de 6 meses, mas ainda está muito presente para mim. Não porque doa, pelo contrário. Porque percebi o quão livre uma pessoa pode se sentir ao deixar para trás algo que durante muito tempo aceitou como normal. Trabalhei por quase 3 anos numa agência de marketing chamada Prisma Criativa, aqui em Lisboa. Não era o emprego dos meus sonhos, mas era estável, os clientes eram razoáveis e o ambiente entre colegas era bastante bom. Éramos cerca de 20 pessoas, a maioria jovens. Eu era responsável pelo design visual e pelas campanhas digitais. Cumpria prazos, entregava com qualidade e raramente um cliente reclamava. Sentia que estava a contribuir. Mas havia um detalhe. Chamava-se Ricardo Neves. O meu chefe. Ricardo era difícil de descrever. Sempre bem vestido, sorriso medido, voz suave. Daqueles que encantam os clientes com carisma e parecem simpáticos desde o primeiro minuto. Mas por dentro, era outra história. Alterava apresentações sem avisar, corrigia-me em público e depois levava o crédito. Nunca gritava, não precisava. Controlava com frases como "isto não transmite o que queremos" ou "faz à minha maneira, acho que resulta melhor assim". Eu tinha-me habituado. Ou achava que sim. Tenho 31 anos, e pensava que já sabia separar o profissional do pessoal. Fazia o meu trabalho, recebia no fim do mês, e não esperava muito mais. Tudo mudou numa terça-feira. Era um dia normal. Estava a terminar uns banners para um restaurante novo no bairro Alto quando o Ricardo me mandou uma mensagem pelo Slack. Consegues vir aqui 5 minutos? Passa no meu gabinete. Entrei. Ele estava sentado muito direito, com as mãos cruzadas sobre a secretária. Sorriu-me, como se fosse para falar do tempo. Miguel, tenho pensado muito nisto. Temos de ficar por aqui. Demorei um segundo a entender. Pensei que fosse brincadeira. Que se referia a outro assunto. Mas não, estava a falar a sério. E estava a falar de mim. Desculpa. Perguntei, com a voz entrecortada. És bom no que fazes. Mas sinto que já não estás ligado ao trabalho. Precisamos de alguém com mais energia. E foi só isso. Sem avisos, sem avaliações prévias, sem uma única crítica concreta. Nunca cheguei atrasado. Nunca entreguei fora do prazo. Uma vez pedi um dia extra para um projeto, e mesmo assim entreguei antes do prazo. Não disse nada. Fiquei sentado, a ouvir ele largar frases como "não é pessoal, é uma questão de direção, precisamos renovar o ar, às vezes as mudanças são saudáveis". Dizia aquilo como quem lê um guião. Nesse mesmo dia saí do escritório com a minha mochila. Ofereceram-me 2 semanas de indenização e uma despedida sem drama. Ninguém me escreveu. Ninguém me perguntou porquê. Alguns baixaram o olhar quando passei. Outros nem isso. Cheguei a casa, preparei um chá, pus música tranquila e abri um novo documento no portátil. Um novo currículo. Nada especial. Apenas a vida que segue. Demorei menos de 2 semanas a encontrar algo novo. Numa manhã de terça-feira, depois de enviar 3 candidaturas na noite anterior, recebi uma mensagem de uma empresa que nem me lembrava de ter contactado, Horizontes Digitais. Tinham sede no Porto, mas ofereciam trabalho 100% remoto. A posição era semelhante, design e estratégia para marcas de médio porte. A diferença era o salário e o tom. Desde a primeira entrevista, tudo soava diferente, sem frases feitas, sem superioridade. Apenas perguntas diretas, pessoas reais. Ofereceram-me o trabalho 3 dias depois. 2 minutos depois de assinar o contrato, respirei como já não fazia há meses. Os primeiros dias foram uma espécie de terapia, ninguém me microgeria, as reuniões duravam o tempo necessário e as minhas ideias não eram corrigidas com um tom condescendente. A minha nova chefe, Catarina, era direta mas respeitosa. Na primeira videochamada disse-me: "Aqui valorizamos o trabalho, não o espetáculo". Pensei no Ricardo. E no seu espetáculo. Passaram 3 semanas. Comecei a ter uma rotina de verdade, tomar pequeno almoço sem pressa, trabalhar com música boa, fechar o portátil às 6 da tarde e não tocar até ao dia seguinte. Nada de notificações de Slack às 22 horas. Nenhum "precisamos conversar" disfarçado de feedback. Mas então, chegou uma mensagem. Número desconhecido. Dizia apenas: "Olá, podemos falar?". Ignorei. No dia seguinte, mensagem pelo LinkedIn. Depois, um e-mail. Assunto: só queria comentar algo. E por fim, um áudio. A voz dele,
Ricardo. Miguel, queria pedir-te desculpa. A sério. Não sei se queres falar ou não, compreendo. Mas as coisas na agência estão complicadas. A pessoa que te substituiu saiu. 2 clientes reclamaram. Tenho estado a fazer o teu trabalho, e sinceramente, não fazia ideia da dimensão do que fazias. Ouvi apenas uma vez. Depois apaguei. E fiquei quieto, a olhar para o ecrã. Não vou mentir. Por um segundo, senti algo. Não vingança. Nem orgulho. Algo mais frio. Mais calmo. Pensei, é assim que se sente quando a gente parte em paz, e o outro fica preso no próprio reflexo. Não respondi nesse dia. Nem no seguinte. Mas algo em mim sabia que aquilo não era o fim. Passou uma semana sem novidades. Continuei com o meu trabalho, a entregar campanhas para clientes de turismo rural, a ajustar tipografias, a ajudar um colega novo com modelos. A rotina fazia-me bem. O meu calendário estava limpo, e pela primeira vez em anos não sentia aquela sensação de que algo pendente me respirava na nuca. Até que numa tarde, enquanto revia uns designs no Figma, recebi um novo e-mail. Do Ricardo. Assunto, pergunta rápida, última vez, prometo. Abri por curiosidade. Não por interesse. Porque já sabia o que ia encontrar. Era longo. Mais do que eu esperava. Começava com desculpas, não soube valorizar o teu trabalho, o ambiente mudou muito desde que saíste, não imaginei que a tua saída teria tanto impacto. Depois vinha a parte essencial. Pergunto-me se estarias disponível para voltar. Não nas mesmas condições, claro. Estou aberto a renegociar. Talvez como consultor externo. Ou freelancer. O que preferires. Rime. Não por escárnio. Foi mais aquele gesto que se faz quando se ouve algo tão previsível que já nem surpreende. Fechei o e-mail. Não respondi. Nessa noite, fiquei a pensar mais do que gostaria de admitir. Não pela proposta. Essa parte estava clara. Não ia voltar. Não fazia sentido. Mas perguntava-me o que é que o Ricardo procurava realmente. Redenção. Controlo. Salvar a imagem perante os outros. No dia seguinte recebi outra mensagem. Desta vez não dele, mas da Clara, antiga colega da equipa de design. Tens um minuto. Escreveu-me pelo Telegram. Não falávamos desde que saí. O que se passa? Respondi. Demorou uns segundos, depois mandou um áudio. Só queria dizer-te que o Ricardo está mesmo em baixo. Desde que saíste, tem tentado fazer tudo sozinho e não dá. A pessoa que te substituiu durou 15 dias. Literalmente. Saiu a dizer que isto não era o que tinham prometido. E ainda por cima perdemos um cliente grande. O do centro comercial. Falaram de ti, por acaso. Disseram que contigo tudo era mais claro. Fiquei em silêncio durante uns segundos. Depois escrevi apenas. Obrigado por me contares. Não acrescentei mais nada. Não pedi detalhes. Não era preciso. Pousei o telemóvel. Fui fazer café. E pensei, isto não é satisfação. É clareza. Nessa noite dormi pouco. Não por angústia, mas porque a cabeça não parava. O que faria outra pessoa? Voltaria só por curiosidade. Por sentir-se necessário. Por mexer com o orgulho do outro. Eu não queria isso. Mas admito que havia uma coisa que me tentava, passar pela agência, ficar ali de pé 5 minutos, ver o Ricardo sufocar entre reuniões e correções mal feitas, e depois ir embora. Só pelo sabor. No dia seguinte, durante a reunião semanal com a minha nova chefe, Catarina, ganhei coragem para lhe contar por alto o que se passava. Ela ouviu sem me interromper. Quando terminei, disse apenas. Não precisas voltar ao que já superaste. Fiquei em silêncio. Sabes o que vejo? Acrescentou. Que tu já estás noutra fase. E ele não. Agradeci com o olhar. Era exatamente o que precisava ouvir. Não por validação. Por perspectiva. Nessa mesma tarde, abri o e-mail do Ricardo outra vez. Reli. Desta vez sem emoção. E respondi. Curto. Sem ironias. Sem indiretas. Olá, Ricardo. Obrigado pela mensagem. Agradeço as tuas palavras. Neste momento estou comprometido com uma nova equipa e um projeto que me motiva muito. Não estou disponível para voltar, mas desejo-te o melhor nos desafios que aí vêm. Um abraço. Miguel.
Enviei. Arquivei. Não esperava resposta. E não veio. Mas algo fechou-se. Nessa noite saí para caminhar pelo Jardim da Estrela. Já não o fazia há semanas. Sentei-me num banco, vi duas crianças a correr com patins, um casal com um cão, uma senhora a ler em voz alta. E pensei, a vida está aqui. Não lá atrás. Não naquilo que tentamos consertar quando, na verdade, já está partido. Passaram-se semanas. Já não pensava no Ricardo. Nem na Prisma Criativa. De vez em quando alguém da equipa antiga aparecia no LinkedIn com um novo cargo, ou novo rumo, e eu punha like por educação. Nada mais. Até que numa tarde recebi uma mensagem inesperada. Era o João, um dos designers com quem costumava partilhar mesa. Nunca fomos grandes amigos, mas dávamos-nos bem. Escreveu-me direto. Mano, tinha de te contar isto. Respondi, o que se passou? Demorou 5 segundos. Depois chegou um áudio. Miguel, isto está a cair. O Ricardo está a tentar fazer tudo sozinho. Design, gestão, apresentações. E não dá. Não delega, porque ninguém quer ficar. Desde que saíste já passaram 3 pessoas pelo teu lugar e nenhuma durou mais de um mês. Literalmente. E agora temos de refazer uma campanha inteira porque um cliente exigiu que voltasse a clareza de antes. Palavras dele, não minhas. Fiz uma pausa antes de responder. E tu? Vais continuar aí? O João suspirou. Estou à procura. Mas enquanto isso, aprendo. Vejo como não quer trabalhar. E isso também vale. Despedimos-nos com um força mútuo. Ficámos de marcar um café um dia. Desliguei. Encostei-me na cadeira. E percebi algo que talvez já soubesse, mas agora ganhava forma. Não se tratava só de mim. Tratava-se daquilo que construímos sem que ninguém veja. Do trabalho invisível. Das peças que mantêm o equilíbrio mesmo sem serem nomeadas. Durante anos achei que apenas cumpria a minha parte. Afinal, era mais do que isso. E agora que já não estava, notava-se. Mas o melhor de tudo foi isto, já não precisava estar lá para que se soubesse. Há pouco tempo, enquanto organizava pastas no ambiente de trabalho, encontrei um ficheiro chamado versão_final_banner_b. Era um design antigo. Da Prisma. Abri por curiosidade. Era uma campanha para um ginásio em Santos. Simples, sóbria. Lembro-me de tê-la feito numa noite de chuva, com os auscultadores postos, enquanto todos já tinham saído. Ninguém disse nada de especial sobre esse trabalho. O Ricardo apresentou ao cliente como se tivesse sido ele a fazê-lo. Eu esqueci. Mas ao revê-lo, percebi que ainda funcionava. Claro. Direto. Sem efeitos desnecessários. Pensei, fui bom durante muito tempo sem que ninguém me dissesse. E isso já é suficiente. Nesse mesmo dia, recebi um e-mail dos recursos humanos da Horizontes Digitais. Queriam que eu participasse como mentor para novas integrações na equipa. Gostaríamos que partilhasses a tua forma de trabalhar. A tua abordagem traz clareza à equipa. Respondi que sim. Não por ego. Por fechar um ciclo. Partilhar o que se sabe, também é uma forma de ficar. Hoje em dia trabalho tranquilo. Acordo sem peso. Colaboro com uma equipa que ouve, e quando algo não corre bem, dizemo-lo sem máscaras. A Catarina continua firme, mas humana. E todas as sextas-feiras alguém partilha uma música nova no grupo do chat. São pequenos detalhes. Mas sentem-se. Às vezes, quando me perguntam por que saí do meu antigo trabalho, digo a verdade. Fui despedido. E digo sem baixar a voz. Porque às vezes, ser despedido não é uma derrota. É uma porta que alguém te abre, sem saber. Não conto esta história por vingança. Conto-a para quem possa estar aí desse lado, a ler isto depois de uma reunião injusta, um chefe manipulador ou um, não encaixas, que dói mais do que se admite. Só quero dizer-te uma coisa. Sair nem sempre é perder. Às vezes, é o princípio de começar a escolher.